pessoal? Ok, tudo certo. Vamos encaminhar, como eu estava falando sobre o Garrincha com respeito ao Botafogo e a nação brasileira, né? As questões de alguns autores que destacaram também no Flamengo, como do Fluminense, Vasco e outros times, o América, o Bangu e vários outros times aí que eu tive oportunidade também de conhecer no Campeonato Brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, ok? A questão é essa, hoje eu coloco uma reflexão ligada ao Garrincha. Alguns falam que ele morreu, a questão de bebida, esses fatores polêmicos, mas nós colocamos um fator importante, né? É a questão de que muitas vezes as pessoas pensam que é a questão que como termina que vai demonstrar o conceito que ele é, um derrotado, alguma coisa assim. Eu falo muitas vezes que a maioria das vezes essa pessoa até hoje ela é citada, uma pessoa excepcional desde a década de 70, é uma pessoa que fez diferença na época de Gerson, Rivelino, canhotas, né, pessoal? Na época eu já falei que eu já fui muito complexado, né, que eu era canhoto, não que era não, né, não morri ainda não, canhoto, ok? Pelas dificuldades que eu tenho. Então, nessas candidaturas, Zico, década de 70, agora eu fico marcado aqui, que eu coloco o futebol no Japão, campeão das Libertadores, o mundo ganhou tudo pelo Flamengo também aqui. Mas faltou aquele grande título com a seleção, né, nas 3 tentativas que teve em 78, em 82, onde em 1986, ok? 86, teve alguém que foi cacique ou foi guerreiro? Ou foi guerreira, né? Muitas vezes eu estou falando cacique aqui, com respeito ao índio, que é um campo de liderança, os campos religiosos, a gente vê que está no Senado, no campo plenário, mas eu entendi o Nóbrega, tem Nóbrega ligado à educação física, pessoal, vocês podem pesquisar o Nóbrega na área de educação física, depois eu vou até passar as referências. Às vezes a gente pode pensar que a pesquisa, quando a gente pesquisa sobre Copa do Mundo, sobre futebol, sobre escola, os campos democráticos, relaciona. Tem o Elias também, que eu falei aqui, né? Tem vários Elias. Agora o Elias, como sabem, já é ligado à sociologia, ok? Então, é lógico que tem narradores, tem jornalistas. Então, eu quero dizer o que? Nesse trajeto ligado à genialidade, à velocidade e à pressa e à potência, lembramos do Romário, 1994, que eu já falei de novo. Mas volto a dizer, também o Ronaldo, né, 96, que também me ajuda bastante a lembrar do parecer de 1996, 97, sobre os parâmetros curriculares da educação física. É porque são números que eu quero falar que um tipo de adultério, mas você vai lembrando os números, muitos números. Às vezes um rapaz falou um número pra mim, eu falei, rapaz, fala o número aí da minha mãe aí, por favor, porque ela precisa aí, né, de consolo. Se ela for da década de 40, por favor, melhor ainda que você vai ver aquela reforma da Constituição, começou aí as leis, depois de 88 houve a reforma. Um dos fatores primários foi na década de 40, 20, 40, você pode ver os governadores do Espírito Santo, todo respeito ao Brasil, para você, 1912. Você vai lá no Palácio Anchieta, e vai naqueles campos lá de turismo, nós fazemos parte disso também, né? Excursionismo, nós fazemos parte do turismo, porque o turismo é ligado ao lazer, o tempo livre. O autor primordial que eu gosto é do Mazadier, eles citam do Mazadier, eu gosto muito do Joffre Mazadier, que ele é um francês muito bem ortogado pelas áreas, né, ligado também aos campos sindicais e também ligado ao campo do lazer e cultura e lazer. Então, no tempo livre, eu fico batendo bate-papo aqui. Só investigar, pessoal, ok? Não precisa haver questões criteriosas, né? Vamos lá, então, quando eu falo sobre o Ronaldo, nos traz em posições físicas, joelho, um fortalecimento, uma durabilidade. Se fosse eu recomendava, né? Todo respeito, um Durateston logo,
fazia uma, né, matava um campo intra aí na região do cruzado posterior e fazia uma dieta alimentar com a nutricionista, bom nutricionista e um nutricionista. Falando, ao meu ver aqui, em questão de qualidade de vida, expectativa de vida, cada um tem a sua expectativa de vida. Então, é lógico que a França ganhou, né? Naquela época a Copa de 98, mas houve depois uma CPI, que eu já mostrei o livro, que eu falei, não aprofundei muito, coloquei em destaque. Então, quando a gente fala que o próprio brasileiro é índio, nós temos a mistura mesmo, negócio de cacique e guerreiro, né? Eu sei que o Nóbrega colocou aí, eu não sou cacique, sou guerreiro, né? Ou seja, é lógico que a gente tem que lembrar do Gabriel, né? Alguns autores da composição. Mas aí ele quis dizer o quê? Que o próprio índio, com o próprio africano, ou seja, essa mistura que tem ligado ao cobros, ao meu ver, na minha concepção, nós temos a mistura. Temos uma mistura, sim. Ok? Você vê que tempos atrás está mostrando documentário para os alunos, o futebol lá ou seja, no campo indígena. Pois escuta aqui, por que você não foi fazer isso? Todo respeito a minha mãe, né, meu pai, muitas vezes ensinam um conceito de jogo para nós. Não é questão de, quando a gente fala jogo, a gente pensa que já tem jogo de dama, dominó, xadrez. Às vezes perde a noção do tempo e espaço, pela idade, na época que eu estava com eles, estou ainda, né, hoje inserido aqui, e fala, ó, o horário. Isso, quando você vê uma criança ou um jovem jogando futebol, quando vocês colocam um monte de time lá numa quadra esportiva ou na aula de educação física, professor, já acabou? Acabou aqui, ó, 7 minutos cada tempo, ó, 7 minutos. Então, aí, não deu 7 minutos, não deu. Às vezes vai perdendo a noção do tempo, algo é bom, é prazeroso. Isso que eu quero falar a palavra ótomos, que relaciona também a palavra ócio. Às vezes, consequentemente, eles estão fazendo algo prático e teórico sobre a palavra ócio, lazer. Falaram que é impossível ter uma aula de lazer, numa quadra esportiva, numa aula propriamente dita, né? Eu já discuti com bastante doutores e mestrados. Eu falei que é algo, né? É uma consciência de espírito, né? Que alguns autores colocam. Espírito é ligado à alma e o brasileiro tem as suas maneiras místicas de dizer que não tem lazer. Por isso que é guerreiro. Ou seja, aí nós temos que ver que em épocas aí que o próprio futebol, os indígenas jogando, nós temos uma mistura muito grande. Se nós olharmos patamares importantes, por exemplo, tem um índio aqui, né? Não vou falar o índio aqui, um capixaba não, porque ele também, em 98, ele fez parte da comitiva de técnicos ligado à faculdade, né? Das universidades aí que eu já associei. Não vou falar o nome porque eu não sei como é que tá os bastidores e corredores. Teve a época aí que chegou uma crise aí que quase, né, ficou ruim, mas faz tempo que eu não vejo ele que possa, agora pela manhã, Deus abençoar ele, ok? Os campos de pit soccer, na época ele tava um sucesso muito grande de pit soccer, né? Entre os estados aí, depois parou, muita confusão. Mas vamos buscar incentivo para o esporte, para nós buscarmos a ser guerreiros. Eu sei que quando falamos que nós já guerreamos, sou brasileiro, o brasileiro não desiste mesmo não, pessoal. Ok? E principalmente os caciques, né? Porque desde Cristóvão Colombo, eles que descobriram, ou foi o Cristóvão Colombo, ou foi não o Vasco, não o Vasco da Gama, não, o Vasco Coutinho, ou o Flamengo, não. O Flamengo, aquele animal, o Flamengo, não. Às vezes o Flamengo tem um Flamengo, e tem o Flamengo também que é um animal, mas o Flamengo, quem criou o Flamengo usou inteligência. Não tô falando que aquele animal não é inteligente, mas ele tem uma espécie, a palavra gênero, etnia, raça. E tem até uma dança chamada Flamengo também. Não sei se são campos etimológicos. A palavra ethos, ou otos, já fala estudo ligado à ciência, à linguagem, e os seus poderes, trabalhos e outros fatores. Então deixo aqui, ó. Somos caciques, somos guerreiros. É uma pergunta. É um campo, somos índios. Eu só mudei o patamar ligado, alguns autores ligados à história, o Forest Fernandes, Darcy Ribeiro, o da Mata, outros antropólogos, Brandão também.